que dá para falar em relação à atuação do São Paulo? Porque a gente já entra naquela questão. Foi o Zubeldia que com as alterações acabou prejudicando o São Paulo, mas ao mesmo tempo, claramente, por exemplo, o Ferreirinha estava cansado e ele tinha que colocar alguém. É o elenco curto? É culpa do Zubeldia? 2-2, Jorgito. Bastante coisa para falar. Vamos lá. Primeiro sobre noite de Libertadores no Morumbi. Assim, a mobilização que o torcedor do São Paulo fez para receber o time, a festa na chegada, negócio maravilhoso, né? O São Paulo, a torcida do São Paulo, ela sabe viver o espírito da Libertadores e transformar o ambiente de Libertadores num negócio diferente. O resultado não vem, mas a torcida fez a parte dela e eu acho que vale a gente exaltar isso sim. No campo, eu acho que o São Paulo... A primeira imagem do São Paulo pós-eliminação do Campeonato Paulista, foi o jogo de abertura do Brasileiro contra o Sport, foi uma imagem ruim. Eu acho que o São Paulo decepcionou, para um time que ficou 20 dias treinando, decepcionou no retorno. Eu acho que o conjunto das atuações do São Paulo no ano, principalmente pós-Paulistão, ele não é bom. Mas a atuação de ontem não foi ruim. O São Paulo dos primeiros 65 minutos do jogo foi bem, em circunstâncias diferentes, né? No primeiro tempo, um jogo mais corrido, mais trocação, mais acelerado. O São Paulo trabalhando bem com o Marcos Antônio por dentro, bem com os pontas. Eu gostei do Lucas Ferreira na direita. Bem. Ah, mas o Lucas Ferreira errou, verdade, acertou algumas, ganhou alguns duelos de 1 contra 1, foi pra linha de fundo, mostrou personalidade. E o Ferreirinha pelo outro lado, saíram 2 gols com o Ferreirinha pelo lado esquerdo. Segundo tempo, já foi um jogo de menos trocação, até porque a trocação já não interessava tanto ao São Paulo. São Paulo conseguiu ficar mais com a bola e até os 20, até a bendita substituição, o Alianza Lima não estava chegando com perigo no segundo tempo. O jogo estava controlado. Aí vem a mudança. A mudança, ela quebra. A gente vai falar dos motivos da mudança, se o Zubeldia tem culpa, se ele não tinha o que fazer, se é limitação de elenco, se ele podia achar uma outra solução, se ele poderia, sei lá, colocar o André Silva de ponta esquerda. A gente pode discutir isso. Mas o fato é, independentemente das circunstâncias que levaram o Zubeldia a tomar essa decisão acabou com o jogo do São Paulo. No minuto seguinte, o São Paulo toma o gol. Depois tem uma outra chance de virada do Alianza Lima, depois sai o gol da virada. Isso num espaço de 10 minutos depois da substituição. Né? A chance do empate, depois... Ele faz o gol, depois tem uma chance para virar, e aí... Para empatar, verdade, porque estava 2-0. E aí depois ele empata o jogo 2-2 num belo gol lá do Quevedo. Um espaço de 10 minutos, cara. 10 minutos. E aí virou barata voa. Aí o São Paulo não conseguia mais ficar com a bola, o São Paulo não conseguia mais fazer a pressão que fazia no Alianza Lima, foi enchendo o time de atacante, botou o Cedric para fazer cruzamento para a área. Até no abafa quase ganha o jogo na bola do Caleri no travessão, mas essa alteração, ela muda tudo. São 2 pontos que ficam pelo meio do caminho, porque o São Paulo colocou o Wendel pelo lado esquerdo para fazer ali uma dobra de lateral que não deu certo e os gols saíram exatamente por ali. Aí agora a gente vai para o segundo ponto da discussão. Por que o Zubeldia precisou fazer isso? Aí a gente entra nisso já já. Vamos escutar então o Zubeldia falando sobre as alterações, né, que ele fez, né, o que ele tentou fazer, e depois eu quero ouvir o S. Wallace. Roda aí então, produção. Não estava escutando. Tava sem áudio mesmo. Tava sem áudio também na live, então né? para todos. Enfim. A gente estava aqui falando que não estava ouvindo. A produção vai ajustar, mas o Wallace, a gente vai falar já sobre essas substituições também. Mas, cara, vamos agora então? Então pode ser, vai. A produção já ajeitou, vamos embora. Não vai ter como, né? Não consegue Moisés, né? Enfim, daqui a pouco a produção de fato corrige, né? Ô, Wallace Borges, é um resultado, cara, que quando você tem um técnico pressionado, isso aqui é resultado para demitir. Eu acho... Quando já existe ali uma dúvida se de fato vai engrenar ou não, você abre um 2-0, toma um 2-2, isso aí tranquilamente é um resultado para demitir. Ainda mais com o Dorival no mercado, que recentemente ganhou com o São Paulo, né? A gente convive com alguns tricolores aqui na redação e todos eles falam, cara, agora com o Dorival no mercado é a hora de mandar embora. Não tô pedindo a demissão, tá, gente? Eu sei. É o que acontece no futebol. Esse é um resultado que claramente demite o técnico. Existe uma pressão. E ontem, pra mim, o nome de São Paulo e Alianza Lima é o Zubeldia, assim, pro bem e pro mal. Eu acho que ele acerta no primeiro tempo. Ele bota os 2 pontas, os 2 Ferreiras, né? Um Ferreira de um lado, o Lucas Ferreira do outro, pra dar amplitude e abrir a região do meio de campo pra que os volantes consigam jogar. O Marcos Antônio ontem, pra mim, foi um dos melhores jogadores do primeiro tempo. Óbvio, o Ferreirinha faz os gols ali e tal, mas o Marcos Antônio, pra mim, foi muito bem no jogo de ontem. O Alisson também, sempre muito impactante. Abriu espaço no meio, na frente da área e até na entrada da área pro Luciano jogar muito. Ele foi bem no primeiro tempo. Só que no segundo tempo, a decisão que ele toma destrói com o São Paulo. E eu acho que tem um ponto de que, na reta final,
do jogo, São Paulo vai pro abafa, mas tem muitos erros técnicos e tá todo mundo muito pressionado. Essa pressão que você acabou de falar sobre o Zubeldia, ela vai pro campo. Ela vai para os jogadores. Todo mundo sabe que tá uma pressão muito grande no Zubeldia e no trabalho, e isso impacta nos jogadores na reta final. E só pra a gente definir o que é o trabalho do Zubeldia, pra mim, desde sempre, eu sempre utilizei a palavra decepcionante para o trabalho do Zubeldia. É um time que competiu contra o Botafogo, é um time que competiu contra o Palmeiras, consegue competir nos jogos grandes, mas em jogos como esse, tem muita dificuldade. Não acho um trabalho horrível, não acho um trabalho grotesco, mas é um trabalho decepcionante de um treinador que, tá cheio de lesões, tá cheio de jogador fora. Mesmo quando teve todos os seus jogadores à disposição, o trabalho teve problemas. Então até aqui eu acho o trabalho do o Zubeldia Alegria, extremamente decepcionante. E aí, ô Vés, porque também, eu até peguei a escalação aqui, tudo bem, você não tá com o Lucas, você não tá com o Oscar, você não tem Pablo Maia, você não tem peças importantes, você tem um Caleri que tá vivendo uma fase muito ruim, mas também tem a questão do técnico fazer esse time jogar mais, cara. Entra aí a questão aí, eu quando fiz o curso de arbitragem de basquete, o meu professor, o Eduardo Augusto, ele falou pra mim, cara, apitar você vai ter sempre trabalhando com o débito e o crédito. Você não precisa... Às vezes o jogador te dá uma sacaneada, você bota no débito. Às vezes você vai depois descontar na relação com ele, você bota no crédito e fica ali balançando. O Zubeldia, nesse balanço de débito e crédito, ele tá no vermelho faz tempo. Porque, por exemplo, se fosse esse mesmo cenário, vou pegar um técnico que está muito bem com o seu torcedor. Se fosse o Roger Machado, nesse mesmo cenário, o Inter faz 2-0 ontem contra o Atlético. O Inter faz 2-0, toma o 2-2 numa substituição que ele precisou fazer e deu errado. A percepção seria outra. Você ia falar, pô, o Roger mexeu dessa vez, o time piorou, não sei o quê, um empate em casa, ok. Com o Zubeldia, ele tá tão no débito que a carga disso vem uma carga muito grande, né? Por exemplo, ontem ele diz, e eu acredito nele, porque acho que ele não seria irresponsável de soltar isso no vento, até porque isso envolve o trabalho de outros profissionais. Quando ele diz, se eu não tiro ele ia estourar, eu acredito nisso. Na cabeça do torcedor, que é passional, ele tá puto da vida com isso, porque na primeira rodada ele estourou o Oscar jogando mais do que deveria. Você entendeu? Então assim, aí você vai olhar o copo meio cheio ou o copo meio vazio? O copo meio vazio pô, esse cara estourou o Oscar e agora tirou o Ferreirinha pra não estourar e a gente tomou um empate. O copo meio cheio pô, ele não errou duas vezes, né? Já que ele errou com o Oscar e estourou o Oscar, agora ele não errou duas vezes. Então assim, eu acho que essas percepções, elas se dão por quê? Porque o trabalho, como muito bem resumiu o Wallace, o trabalho do Zubeldia é um trabalho que está em débito. Acho que a sensação do trabalho do Zubeldia ele fez menos do que ele poderia fazer, num geral. Então, acho que é um pouco disso, né? Tem a questão também das ordens ou das orientações não ditas, mas percebidas. Você está jogando bem, ponta, os dois, um dentro pela direita, o outro dentro pela esquerda, aí você tira o lateral, tira o ponta, mete um lateral. Se eu tivesse que apostar, eu diria que o Zubeldia não mandou ninguém voltar. Eu diria que ele não mandou. Ele não deu essa instrução. Gente, tá 2-0, dá uma segurada. Eu acho que ele não falou isso. Mas talvez os caras dentro do campo, quando você tira um ponto e mete um lateral, a percepção dos caras dentro do campo já tá 2-0, vamos segurar. Pode ser, essa percepção pode ser natural dos jogadores. Então assim, não lógico. É qualquer ponta, né? É o ponta mais agressivo, o mais ponta agudo que tinha que feito dois gols, que é o ponta que vai pra cima. Então assim, talvez essa percepção seja natural das pessoas dentro do campo, dos jogadores dentro do campo. Não houve porque muita gente fica, é lógico que perdeu, é lógico que tomou um empate, mandou o time voltar. Às vezes o técnico nem precisa mandar textualmente, mas a decisão dele é percebida como para recuar. E é lógico que o São Paulo mudou completamente depois da mudança. É evidente. Aí então você está dizendo que ele... Não, eu acho que ele não falou. Gente, vai para trás. Não, mas
Quando você tira um ponto e mete um lateral, Que não tá bem. que não chegou Até bem. agora não jogou Que nada, não tá? chegou bem, Vale a gente verdade. colocar isso aqui. Verdade, a gente não. A nossa fotografia de janeiro era. Cara, o Wendel chega e assume posição. Não é a verdade. Linha de convocação de seleção. Não é a realidade. Inclusive, se você pegar por uma questão de tamanho, os nossos cortes, os nossos artigos, tudo que a gente faz no nosso Instagram repercute muito em Portugal, né? Não sei se o Jorge e o Wallace são muito... Pô, no meu canal no YouTube eu recebo muita mensagem de português, coisa que às vezes a gente fala assim, meio achando que nenhum português vai ver, e o cara vem e fala, não é isso, não é aquilo, não sei o quê. Então, assim, quando houve a convocação do Wendel e quando houve o interesse do São Paulo, você pega os comentários dos torcedores do Porto, eram os piores possíveis. Quando o Wendel foi convocado, o comentário de torcedor, que também pode ter exagero, era assim, cara, o selecionador tá maluco de convocar o Wendel no que o Wendel tá fazendo, então assim, tem esse ponto. É que eles não sabem o nosso caos da lateral esquerda. Exatamente. E o recorte que a gente tinha, Exatamente. querido ou não, que a gente tem e acompanha mais, é da Champions. Ele vinha fazendo uma boa Champions. Na passada. Não, né? na que é aquele passada. jogo lá contra o Nessa, Arsenal, né? nessa aqui ele Que ele quase marca não o tinha saco. jogado. Não, nessa não, mas na outra Na atual, faz ele uma quase não excelente tinha Champions. jogado. E o recorte que às vezes a gente E tem tu vê é esse, aqui, né? tu vê esse, a gente tava falando, né? Porque pra mim o trabalho dos Beldia é extremamente Passa os decepcionante. números pra mim, fala assim. A gente tá vendo os números aqui do lado, é mais tropeço do que vitória, né? São 31, né? 33 no caso. 33 tropeços, né, entre 33 empates não vitórias. e derrotas. 18 empates em derrota e 28 vitórias. Ou seja, para um time do tamanho do São Paulo, com a expectativa do São Paulo, com o elenco que o São Paulo tem, com o jogador... Porque uma coisa, vou dar um exemplo do Flamengo de 2013. Tem tamanho, tem torcida, tem expectativa, mas o time era bem fraco. 13, 14, 13 até foi campeão da Copa do Brasil. Mas 13, 14, 15... Mas foi campeão da Copa do Brasil. Mas foi campeão da Copa do Brasil. Com o presidente em janeiro dizendo, nosso objetivo não é ganhar nada esse O ano. Brasileirão ficou pra 14º pra frente. Poderia ter caído com a questão lá de ter escalado exatamente. o Everton. É uma coisa, mas o São Paulo tem time pra isso, cara. E em vários desses jogos... mas o São Paulo não tinha o Pablo Maia ano passado. Tá bom, cara, mas tem vários jogos que você tinha todos os seus jogadores principais à disposição, menos o Pablo Maia. E o Alisson, depois se machucou também. E nesse ano a mesma coisa. Vários jogos com o Lucas e com o Oscar ao mesmo tempo, e o time não performou. Eu acho muito cômodo pra análise usar sempre o argumento do o Zubeldia não tinha o Oscar e o Lucas. Ou seja, se você diz pra mim que sem Oscar e Lucas o São Paulo é impossível competir, ou pelo menos jogar de uma maneira minimamente aceitável, enrolou. Pra mim, enrolou. É quase o debate parecido por outras O Tite, né? circunstâncias. Ano Não, o passado. debate de ontem sobre o Flamengo não ter perdido pro Central Córdoba porque poupou 3. Pra mim é parecido com o debate do Tite no ano passado, quando perde o Pedro. Tipo assim, sem o Pedro eu não consigo jogar. Então enrolou, Tite. Mas eu acho que é um bom debate muito É. parecido, porque ontem a temática da derrota do Flamengo foi o Felipe Luiz tirou 3, irmão. Se a gente considerar normal que o Flamengo com 3 num tempo, sem 3 num tempo, não possa ganhar do Central Córdoba, Dentro do Maracanã? dentro do Maracanã, é a mesma coisa do São Paulo. Isso aí, Você esse é o dizer, ponto. beleza, Tanto que jogou bem o primeiro tempo. Eu tô sem Foi a Lucas e decisão Oscar. dele que matou o sem jogo no Lucas e segundo Oscar, Não. o São Paulo deveria ter qualidade para ganhar do Alianza Lima. isso Gente, aí. o Alianza Lima nunca tinha pontuado no Brasil na Libertadores. Não, tanto... Se a gente estivesse tratando, de repente, de um clássico, que muitas vezes a gente fala, pô, é no detalhe, você ter um cara como o Oscar, como o Lucas, que vai fazer a diferença num lance, pode, de fato, determinar ali um resultado, tudo bem, mas a gente tem que colocar que é o Alianza Lima, Não, gente. tanto tem que estava pode. ganhando, esse é o ponto. Exatamente. Estava E ganhando ganhando e bem. Ganhando e bem. Tanto tem qualidade pra ganhar do Alianza Lima sem os caras que estava fazendo e estavam jogando bem. A decisão do segundo tempo que mata o jogo. Tem um ponto aí que eu acho que deveria, pra gente ter mais detalhes disso, deveria ouvir o Casares, que é, o São Paulo está vivendo a expressão que ficou famosa quando alguns governos assumem, que é, São Paulo está vivendo um choque de gestão. Perfeito? São Paulo entendeu que do jeito que estava, o São Paulo teria um horizonte muito preocupante. Né? Ontem a dívida está quase na casa de 1 bilhão e tudo mais. São Paulo está fazendo o famoso freio de arrumação. Cortou custo pra caramba, liberou jogador pra caramba. O São Paulo está querendo arrumar aqui uma ou outra parceria para ser que foi feito o plano do Casares quando deixar o clube projetar ali, tá com caixa para frente, renegociar a dívida. Isso tudo gera dores do crescimento. Talvez a direção esteja
dando tanta chance para o Zubeldia que a direção esteja assumindo para ela. Por quê? Porque o São Paulo liberou um montão de jogador. Se os jogadores renderiam ou não, é um outro debate, tá? É um outro debate. Mas o São Paulo liberou um montão de jogador e a reposição não chegou. Aí quando você perde Lucas e Oscar ao mesmo tempo, você precisa tirar o Ferreirinha, você não tem outra opção de ponta no banco. De ponta de velocidade. Que é o cenário atual. Então assim, o São Paulo está vivendo algo que precisa ser vivido, que é um ajuste de contas. E isso vai gerar dores até você se ajustar novamente. E talvez isso esteja na conta do elenco. Porque o Zubeldia falou sobre isso no pós-jogo, né? Eu não tinha outra opção. Talvez pudesse botar o André. Que eu acho que no ponto de vista, retomando o que eu estava falando, no ponto de vista de mensagem que eu digo para os jogadores, tá? Os 11 que estavam em campo olharam e falaram, o professor tirou o ponta que tá voando, meteu um lateral. Ele quer segurar. É possível ter esse pensamento, jogadores? Até porque o jogador não sabe que o Ferreirinha pode estar para estourar. Exatamente. Sim, pode. O Ferrarese não faz ideia de que o Ferreirinha está para estourar. Se ele na troca tira o Ferreirinha e bota o André, talvez os caras iam falar, não, ele tirou um ponta, mas meteu um atacante. Então, assim, tem esse pensamento ali. Tá. Os próprios jogadores entenderem, não, ele nunca botou o time para trás, não. Ele tá botando um outro atacante para ir para cima, vamos continuar. Poderia ter esse entendimento. Então esse é um ponto. Mas que ele criticou o elenco claramente, ele criticou. A produção vai falta tentar. de elenco, né? A produção vai tentar de novo. Será que vai mesmo, Vai, produção? agora vai. Agora eu acredito. Quero ver. Ou teremos um hat-trick? Ratinho. Imposible, en Copa Libertadores imposible pensar eso. Ferreirinha, con el desgaste que hizo y conociéndolo, es un jugador que si lo dejo más tiempo se me lesiona muscularmente. ¿Vos sabe la cantidad de lesionados que tenemos? ¿Qué quiere, que se nos lesione otro más? Es una obviedad. Es una obviedad. Es una obviedad, está cansado. Cada vez que se lo ha exigido más tiempo de lo normal, ha sufrido lesiones musculares, que después lo tenemos 30 días afuera, 20 días afuera, que son 5 partidos, 6 partidos. Después nadie se pregunta, nadie se acuerda que Lucas está lesionado, que Oscar está lesionado, que los dos volantes están lesionados, Luis, Maya. Pues claro, sí, sale Ferreirinha, entra Wendel y nos fijamos en el cambio. Por supuesto que bien nos salió el cambio, pero no puedo permitir que se me lesionen los extremos, y más que no tengo extremos, tengo pocos extremos. ¿Por qué puse a Wendel? Bueno, por el lado derecho la alternativa es Cedric, por el lado izquierdo la alternativa es Wendel, hoy, o André. No tengo otro extremo de experiencia para manejar esa situación. Ele fala ali, né? Não temos pontas com experiência para jogar esse tipo de jogo, né? Que seria Vocês mais sentiram ou menos ele, o Zubeldia sempre foi um cara muito enérgico. enérgico, assim, de estar sempre. Sim. Eu senti ele meio desanimado. Eu cheguei a falar ontem na análise que eu fiz Você pro sentiu ele meio meu canal, baixo, exatamente assim? isso. Depois que ele toma os 2 gols, o Zubeldia nem com o árbitro reclama mais. O Zubeldia passa 20 minutos na beira do gramado acima, atônito. Tipo assim, cara, que merda que eu fiz. Então, mas será que foi nisso ou foi muito mais também no sentido de... Aí a gente cai de novo nessa parada do elenco curto e aí tem que ver como o São Paulo manejou isso, se fez da melhor maneira ou não. Porque, por exemplo, para você trazer um Oscar, você tem que abrir mão de alguns jogadores. Porque é um cara... o próprio Wendel. Foi exatamente o que aconteceu. Então assim... São Paulo liberou 18 jogadores. Você abre mão de muitos caras e tem um elenco curto. Ele mesmo fala, a gente não tem pontas de experiência para esse tipo de jogo. Então ferrou. Então o planejamento tá totalmente errado. O último você vai foi jogar uma liberado Libertadores, agora, você não tem que era jogador. exatamente o cara dessa função, que é o Eric, né? Não é o Eric? Embora não... Vitória. Foi Vitória, mas embora não tenha... Acho que até aqui o Eric não tinha deixado saudades no torcedor do São Paulo, mas era o jogador... Essa alteração ontem era o Eric entrando, poderia passar uma outra impressão. É claro que no meio desses 18 jogadores, desse pacote aí de saídas, saíram algumas
algumas tranqueiras aí Sim, também, tudo sim. bem. Mas saiu gente que podia estar compondo, que podia estar dando minutos, que podia estar dando opção de profundidade de elenco ao Zubeldia, como o próprio Eric, que podia ser opção de ponta ontem, como o Wellington Rato, como o Nestor, Michel Araújo, Total. a própria venda do William Gomes. O William Gomes, se tivesse à disposição, poderia ser essa opção ontem também. Só que o William Gomes... Colocado no pacote da chegada do Ender. Da chegada do Ender. Só que o William Gomes, além disso, ele não jogava com o Zubeldia. Aí chega uma proposta, a diretoria do São Paulo vai chegar no Zubeldia e falar, escuta, vai usar? Não vai? Vou vender. E aquela venda também que deixa o torcedor meio, né, pô, sabe como é o Porto, né? Comprou por 10 milhões de euros, daqui a pouco vende por 20 e você fica aqui, pô, podia ter vendido por mais. Então, se for 20 é mau negócio. Se for 20 porque o Porto faz, ou seja, ainda deu errado. Deu errado. Vai lucrar 100% e ainda será pouco. E ainda vai ter a sensação de que deu errado. Mas assim, o Zubeldia fala ali do risco de lesão do Ferreirinha. Essa foi a razão para fazer a troca, porque existia o risco dele estourar, ele não queria que ninguém mais E o Ferreirinha estourasse tava pregado. e tal. E o Ferreirinha Tava saiu. pregado. E você sabe que o Ferreirinha, quando sai, ele me passa a sensação de que ele sai assim... Tava combinado isso mesmo, ele sai tranquilão, feliz, pô, fiz 2 gols, eu ia jogar 65 minutos mesmo, pô, fiz a minha parte, beleza, ganhamos o jogo. Não foi aquela alteração que pareceu surpreender o Ferreirinha, parecia que já era algo combinado. Mas eu acho curioso o Zubeldia falar sobre isso, medo de estourar jogador, quando aconteceu o que aconteceu com o Oscar, como o VSR lembrou, e não só a minutagem que ele teve contra o Tadieres. Dos 14 jogos do São Paulo no Campeonato Paulista, o Oscar jogou 12. Um jogador que está vindo da China, 8 anos de China, início de temporada, fisicamente a gente precisa entender, em termos de rotação, encaixe e tal. Jogador que se desgasta absurdamente. Pela característica de jogo, pela importância dele, pela função que ele tem que exercer, ele jogou 12 partidas no Campeonato Paulista. Havia necessidade? O São Paulo perdeu 18 jogadores na virada do ano, então não tem grana para contratar. Então, geralmente, quando isso acontece, onde é que está a solução? É na base. Você vai ter que olhar para a Cotia. Não tem dinheiro e não tem elenco, não tem profundidade de elenco. O Campeonato Paulista não seria o ideal. Ontem o Lucas Ferreira estreou bem, como titular num jogo de Libertadores, mas ele poderia ter ido mal. Será que você não poderia ter quebrado esse gelo e dado uma sequência maior já no Campeonato Paulista para o Lucas Ferreira e para outros nomes também? Então, o Zubeldia também precisa fazer esse meia-culpa. Eu acho que o Zubeldia aproveitou mal a janela de oportunidade que ele teve no início do ano para tentar achar algumas soluções de elenco.